Em nosso estudo de hoje está na segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Está na lição 31 do livro Vinha de Luz, de ânimo forte. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receio de crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? E nesse caso temos em Jesus o artista divino, em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Gente, o estudo do medo pela psicologia nos dias de hoje está tendo uma atenção especial, principalmente porque não só pelo estrago que o medo tem feito, mas porque a gente está tendo aí dos grandes males do século, de um lado a depressão e do outro o síndrome do pânico. E não só do ponto de vista teórico, mas principalmente do ponto de vista físico, médico mesmo, existe uma diferença significativa de um para o outro, já que um eleva os níveis de endorfina e noradrenalina e o outro diminui, de maneira que até a medicação de um e de outro tem que ser diferente. Mas o que acontece? O medo, a gente tem que aprender que o medo ele foi posto no homem para o bem. A gente tem que começar a entender o medo, a emoção do medo, e até respeitar essa emoção do medo, porque ela vem sendo desenvolvida ao longo de muitos milênios com relação ao nosso instinto de conservação, a lei de conservação que a gente já traz dentro da gente. Então é muito normal a gente trazer alguns atos reflexos, como por exemplo, se eu pego esse livro e quero jogar na direção de uma pessoa, a pessoa pisca, a pessoa já tem aquela defesa natural, automática do corpo, e é muito normal a gente, quando observa que está próximo a uma ameaça, uma situação de perigo, o medo bate na gente, e o medo bate justamente para que a gente não se precipite, para que a gente tome os cuidados devidos de maneira equilibrada para poder se livrar daquele mal que está acontecendo, se proteger dele, mas não para fugir o tempo todo. Aqui o apóstolo está dizendo para a gente de pessoas que, tanto um apóstolo como o outro, né? O Paulo como o Emmanuel, dois apóstolos, está falando para a gente das pessoas que deixam o medo falar mais alto para fugir de várias situações da vida, e ele vem falar para a gente, olha só, medo de ter responsabilidade, e o outro, medo de ser criticado, medo de benefício de todos. Quer dizer, medo aqui, medo ali, medo aqui, que acabam paralisando a nossa faculdade de trabalho, acabam paralisando o nosso progresso, e a gente vai começar a escolher daqui para frente o que a gente quer, se a gente quer ficar marcando o passo ou a gente quer realmente tomar a iniciativa, né? Então tem alguns trabalhos que a gente vai pensando assim, ó, tá batendo o meu coração para fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, aconteça o que tiver que acontecer. Eu me lembro aqui de uma situação então que eu fui convidado a fazer um trabalho durante um tempo em presídio, e o meu pai biológico, ele é policial, e eu ficava pensando, né, será que vai ter, as pessoas têm aquele receio, será que eu vou chegar lá dentro e vou encontrar alguém que conheceu o meu pai, que pode de alguma maneira ter essas represálias, às vezes gratuitas, que tem por aí? E se fosse deixar esse medo tomar conta de mim, pelo contrário, eu cheguei lá dentro e encontrei pessoas maravilhosas que estão cumprindo penas só porque não souberam controlar, se segurar, né?
reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Aí tem gente que vai deixar de entregar comida para morador de rua com medo de ficar doente ou com medo da violência urbana. Ah, mas tem um outro que vai deixar de proferir um curso, uma palestra, com medo do que vão pensar, do que ele está falando, das análises que vão fazer. E é medo em cima de medo, medo em cima de medo, que vai te paralisando e realmente acaba não te levando para lugar nenhum. E então a lição do Emmanuel aqui de hoje, ela é das mais significativas para a gente. Porque ele vem falar para a gente, ó, a ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. E ele vem falar uma coisa maravilhosa que depois na frente ele fala, ó, nós somos apenas um instrumento. Se a gente deixar que Jesus, que é o artista, ele tomar conta desse instrumento, esse instrumento vai ter utilidade, vai estar sempre afinadinho, vai estar sendo utilizado em orquestras, em cerimônias, em locais aí no universo que fazem a diferença, mas a gente precisa perder o medo de tomar essa iniciativa. Então, eu cheguei a ver pessoas que tinham medo de ir para a casa espírita por conta do medo da violência urbana, o medo de ir para a igreja, né? Então, o que acontece? Espera aí. Então, a gente vai se deixar tomar pelo medo ou vai entender que todos nós fazemos parte de uma grande família e que realmente nós passamos por momentos de crise? Passamos sim. Mas a gente tem que perceber o seguinte, que esses que estão ainda abusando da violência, do jeito que estão, eles tiveram também a sua grande experiência de ter portas fechadas na sociedade, ou então por fraqueza moral escolheram o caminho que eles acham que é o mais fácil, mas a grande maioria tentaram arrumar emprego, tentaram se socializar e não conseguiram. E chegou um momento que entrou em revolta, hoje estão com o coração endurecido, né, e provavelmente, em muitos casos, até realmente caso perdido para essa encarnação agora. Mas vamos lembrar que existem crianças nesse momento vivendo em comunidades que, se não for tomada uma providência, pode tomar o mesmo caminho, que depende de cada um de nós. Então, a gente está proporcionando qualquer tarefa, tanto de assistência social como educativa, a gente vai fazendo o nosso pouquinho, que se cada um fizesse um pouquinho, né, cada gotinha do oceano faz o oceano inteiro, né? Então a questão é, se a gente começa a ficar com a nossa consciência tranquila, perde o medo e parte para o trabalho, porque não tem que ficar com medo. Ele bota aqui para a gente, ó, se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar um serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Né? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Então a gente tem que lembrar aqui para a gente que é espírita, né, que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, não vou lembrar o número do capítulo agora de cabeça, Trabalhadores da Última Hora, é lá na parte final do livro. E o que acontece? Ele vem falando lá para a gente, ó, felizes aqueles que calarem vossas discórdias, vossos ciúmes, vossos medos, em prol do trabalho a se fazer. Porque eles vão, daqui a pouco, né, os próximos trabalhadores vão encontrar o seu trabalho pronto e vão dar continuidade a partir dali. Agora, aqueles que deixaram os ciúmes, os medos, perderam, jogaram a oportunidade fora. As pessoas jogam a oportunidade fora por melindres. Ah, eu não gostei de conviver com fulano, eu não gostei de ciclano. Esquecendo que em qualquer lugar do planeta você vai encontrar pessoas que não têm afinidade com a gente. Faz parte, né? A gente procura encontrar um ambiente que seja assim, vamos botar o mais satisfatório para a gente poder estar trabalhando, mas ser humano é ser humano. Em todo lugar que você for, você vai sempre encontrar pessoas que demonstram ter a menor afinidade. A gente vai ter que aprender a conviver com os diferentes. Tudo que a gente precisa aprender é a conviver com os diferentes. E perder o medo. Essa semana eu revi um filme que me chama muito a atenção e que a gente recomenda sempre, né, que é um dos filmes aí, dos grandes filmes da nossa história do cinema, o Forrest Gump, que mostra um rapaz que, por ingenuidade, ele simplesmente não tinha medo. Eu vou seguir o que estão me falando, então eu quero ser o instrumento aqui na mão do Pai. Vamos botar aqui, trazendo para o nosso exemplo. Ele fazia sem medo e obteve sucesso em muita coisa, e aquele filme é um grande exemplo para a gente, um grande exemplo para cada um de nós. Vamos deixar o medo de lado, vamos deixar o medo fazer o seu papel
para o qual ele nasceu, mas não atrapalhar a gente.